Olá, alunos da segunda série, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Biologia, e estou aqui para a aula com vocês. Vamos ver qual vai ser o assunto da nossa aula. A nossa aula de número 10 tem por objeto de conhecimento ciclos biogeoquímicos, poluição do solo, do ar e da água, camada de ozônio, equilíbrio químico. E o detalhamento ciclos biogeoquímicos, ciclo da água, ciclo do carbono e ciclo do nitrogênio. Então, vamos para a nossa aula. E vamos dar início à nossa aula falando sobre ciclos biogeoquímicos. E uma dica que eu sempre falo para os nossos alunos é que em biologia, quando a gente tiver dúvida do que o assunto se trata, a gente tenta estudar a palavra. Então, aqui nós temos a palavra biogeoquímicos. Então, vocês percebem que nós temos bio de biologia, geo de geológico, geografia e químicos, porque a gente está envolvendo aí elementos químicos. Então, os ciclos biogeoquímicos nada mais são do que ciclos onde elementos químicos passam tanto por seres vivos, e é por isso que nós temos aí o prefixo bio, indicando isso, como também em algo que não tem vida, né? A gente chama em biologia como o abiótico, não tem vida. E aí está representado pelo gel, como rochas, oceanos, certo? Então aí é só para ter uma ideia do que se trata a nossa aula. Nós vamos aí abordar 3 elementos muito importantes, né? Nós temos aí, na verdade, elementos o carbono e o nitrogênio, mas nós temos a água, que é muito importante e essencial para a nossa vida. Mas vamos aí para o conceito de ciclos biogeoquímicos. Nós temos aí que são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos no meio. Por que a reciclagem? Porque aqueles elementos químicos que estão dentro de um ser vivo, quando aquele ser vivo morre, por exemplo, eles conseguem voltar para a natureza para participar de outro ser vivo. Então, quando a gente consegue esse retorno, a gente fala em reciclagem, tá? E aqui nós vamos apresentar o ciclo da água, a água que é essencial para todos, do carbono e do nitrogênio, certo? E vamos começar aí com o nosso ciclo da água ou ciclo hidrológico. Então, nós temos aí que este ciclo garante a circulação da água pelo meio físico e pelos seres vivos. Nós sabemos que no nosso corpo, nós temos uma grande quantidade de água, né? A água é essencial tanto dentro do nosso corpo, funcionando dentro do nosso organismo, como também fora, certo? E não só seres humanos, aqui a gente fala dos seres vivos em geral, garantindo o movimento contínuo dessa substância. Então, nós temos aí esse ciclo que é tão importante porque vai garantir o movimento contínuo da água, né? Entre os seres vivos e o ambiente. É importante destacar que esse processo depende da luz solar. E por que o ciclo da água depende da luz solar? Porque a luz solar vai fornecer energia que vai garantir com que a água evapore. E aí nós temos o início do ciclo, certo? Então, é importante a gente frisar aí essa dependência da luz solar, porque essa energia ela vai dar o start vai dar o início desse ciclo, evaporando a água para que ela comece todo o ciclo da água, como a gente pode continuar aí na nossa próxima cartela, né? Então, na nossa próxima cartela do ciclo da água, a gente vai apresentar aí mais características dessa substância tão importante, né? Então, a água é a substância mais abundante da crosta terrestre. 70% do planeta é coberto por água e a grande maioria está nos oceanos.
A água pode ser encontrada de maneira simultânea nas formas sólida, né? E a gente tem água sólida presente lá nas geleiras. Nós também temos água líquida em rios, mares e oceanos, né? Nos rios, nos mares e nos oceanos. E nós temos água na forma gasosa quando ela está em vapor de água. E aqui nós temos a estrutura dessa substância, né? Onde nós temos a fórmula da água, que é H2O, nós temos 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, certo? O que é importante falar aqui? Quando a gente começa esse texto falando da água, a gente fala que é a substância mais abundante da Terra, né? Nós temos aí 70% do planeta coberto por água. Aí o aluno pode pensar assim, mas tem tanta água, por que estão reclamando da falta da água, né? Mas se na aula eu vi que é uma grande quantidade de água disponível. Pois é importante a gente perceber que não é bem assim, né? É importante falar que essa grande quantidade de água disponível, ela não está na sua forma que os seres humanos consomem, né? Então é importante a gente falar isso. Nós temos essa grande quantidade de água nos oceanos, que é um tipo de água que é salgada, certo? Então não é a água que nós consumimos. Então, ela não é utilizada pelos seres humanos para consumo, certo? Mas aí o que está acontecendo? Com esse grande calor vivido nos últimos tempos, né, nós temos grande quantidade dessas geleiras, que são a água em estado sólido, elas estão o quê? Derretendo, certo? Então, por mais que a gente tenha esse alto número dizendo da quantidade de água que a gente possui, é importante a gente destacar quanto à disponibilidade para os seres vivos. Como é que essa água está sendo disponível? É uma água potável? É uma água que pode ser consumida? É uma água que está chegando para todo mundo? E a gente sabe que não, certo? Então não se animem com esse número grande, aí quando a gente fala dessa grande quantidade de água, porque a gente precisa cuidar dessa substância que é tão importante para todos os seres vivos, certo? E é por isso que é importante a gente entender o ciclo hidrológico, que é o que nós temos aí na nossa cartela, né? Então nós temos o ciclo que ele acontece, ele ocorre por meio de mudanças dos estados físicos e da movimentação da água pelos seres vivos e pelo meio ambiente. E é por isso que o nome é ciclo bio, porque movimenta pelos seres vivos, e geo, porque movimenta também dentro do ambiente. Então nós temos aqui as principais etapas dentro do ciclo hidrológico ou ciclo da água, né? Onde nós temos a evaporação, que a gente precisa do calor do sol para transformar a água líquida, né? Mudar o estado físico, e aí nós temos a condensação, que é quando esse vapor de água chega na atmosfera, vai aí formar essas nuvens, e é importante ressaltar aqui que quando chega na atmosfera, nós temos uma baixa temperatura, e por conta dessa baixa temperatura das grandes altitudes, né, nós temos aí essa transformação do vapor em líquido. Nós temos aí essas gotículas de água formando as nuvens. E quando essas gotículas ficam muito pesadas, o que acontece? A precipitação. Essas gotículas de água voltam para a superfície por meio das chuvas. E a função dos seres vivos aqui, gente, entra onde? Na transpiração. Percebam que nós temos essa seta aqui que vem da árvore, que é um ser vivo, que transpira, que respira, que realiza a fotossíntese, e é por isso que as árvores são tão importantes presentes no nosso ambiente, certo? Aqueles seres vivos
que participam aí, nós temos a árvore como sendo ser vivo que participa aqui nesse ciclo hidrológico, consumiu a água, mas quando a gente não tem um ser vivo consumindo, a água ela vai para onde? Ela vai ser infiltrada, ela vai infiltrar no solo, certo? Então, falei aqui um pouquinho para vocês do panorama geral, né, do ciclo hidrológico ou ciclo da água, certo? Mas a gente vai ver com mais detalhes cada etapa do ciclo dessa substância que é tão importante. Então, vamos aí ver a evaporação. Então, como a gente já disse, começa pela evaporação, onde a gente consegue essa captação do calor do sol, que vai fazer com que tenha essa transformação do estado líquido para o estado gasoso, e também a gente pode chamar de vapor. Então, é o vapor de água, né, que vai subir na atmosfera, certo? Existe também a perda d'água pela evapotranspiração, e aqui a gente tem a participação dos seres vivos, né? Nós temos aí a perda d'água pelo solo, mas também pelas plantas, que nós temos também aí a participação dos seres vivos. Outra etapa importante é a condensação. E a condensação, como eu falei para vocês, é quando há uma mudança do estado de vapor para o líquido, formando aí as gotículas de água que vão formar as nuvens. É importante ressaltar que em locais frios, essas gotículas elas podem se solidificar-se e dar origem à neve ou granizo, né? Que é o que a gente vê aqui na nossa imagem, né? Pequenas bolas de neve, certo? Então, em ambientes muito frios, quando a água ela consegue, a temperatura está tão baixa que ela se solidifica e origina neve ou granizo. A próxima etapa é a precipitação. E aí a precipitação são as chuvas, né? Que é quando a água começa a retornar para a superfície terrestre, como a gente vê muito bem aí nessa imagem, certo? E temos também a infiltração, né? A infiltração, que é quando a água pode atingir rios, lagos e oceanos, infiltra-se no solo e nas rochas, ou pode ser impedida de voltar à superfície terrestre pela vegetação, que é quando o ser vivo consegue captar aí essa água, certo? Quando ele não capta a água, ela vai infiltrar no solo, nas rochas e pode voltar aí para o ciclo. E como eu falei para vocês, os seres vivos, né? Nós vimos aí que os seres vivos eles têm um papel muito importante no ciclo hidrológico, né? Então, vocês viram aí que o ciclo hidrológico da água, dessa substância que é essencial, nós, seres vivos, temos um papel muito importante, a gente participa desse ciclo e aí são essas informações que nós temos para falar agora para vocês, né? Então, os seres vivos possuem um papel determinante no ciclo da água. Então, nós temos aí as plantas, que são capazes de absorver a água e realizar a transpiração, né? Que ela consegue devolver essas gotículas de água para o ambiente. E nós temos também os animais, né? Que obtêm a água bebendo ou retirando a água dos alimentos e também eliminando água pela urina e pelas fezes, certo? E isso é muito importante falar, porque a nossa alimentação, gente, como eu falei para vocês, o nosso corpo ele possui uma grande quantidade de água, né? E essa água, ela é não só consumida na sua via líquida, que é principalmente o meio que a gente consome, né, bebendo bastante água, mas também por meio da alimentação. E essa água que está dentro do nosso organismo, ela é fundamental para o funcionamento do nosso organismo, produzindo aí, ó, a urina, né, que é muito importante para o funcionamento dos nossos rins, para nos manter hidratados, né, com tudo certo, e para eliminar, ajudar na eliminação
das fezes, certo? E aí eu trouxe aqui para vocês, olha, essa imagem que é bem legal, onde a gente consegue visualizar esse ciclo da água em uma região. Então, vocês conseguem aí ver esse ciclo, onde nós conseguimos ver o rio, o lago, o oceano. Nesse momento, olhem aí as nuvens carregadas, que é o momento da precipitação. A água em seu estado líquido está retornando para o ambiente, certo? É importante a gente falar que parte dessa água é captada pelos seres vivos, aquilo que não é captado vai ser infiltrado, né? E aí, quanto à infiltração, aqui a gente consegue observar, olha, para onde vai, né? Então, nós temos aí as nossas águas subterrâneas, né? Nós temos aquíferos, que são reservas de água debaixo da terra. Então, isso daí é muito importante a gente saber que essa água, ela está passando aí por este ciclo, certo? Biogeoquímico, que passa tanto por seres vivos como por algo que não é vivo. E aí a gente consegue ver pelo solo, pelas rochas, presente nos rios, nos lagos e nos oceanos, certo? Então, nós falamos aí sobre o ciclo da água. E agora nós vamos falar sobre outro ciclo que também é muito importante, que é o ciclo do carbono, né? Então, vemos aí que o carbono é um elemento encontrado em diversas formas da natureza e faz parte da composição dos seres vivos. Isso porque, gente, nós somos orgânicos e tudo que é orgânico é formado por esse elemento que é o carbono. E é por isso que ele também é um elemento que é muito importante, né? E aqui é importante a gente destacar também que o ciclo do carbono é influenciado pelas ações humanas, certo? E aí vocês vão entender daqui a pouquinho porque é que eu estou falando em ações humanas, certo? Porque, gente, na natureza tudo é perfeito, né? Tudo é equilibrado. O homem existe para quê? Para desequilibrar a natureza. Infelizmente, a gente tem aí exemplos disso, certo? Então, o carbono, ele é um elemento fundamental porque ele está presente nos seres vivos, na matéria orgânica, então ele precisa ficar sendo transferido nesse ciclo biogeoquímico, certo? Então, quando um ser vivo morre, a matéria orgânica é decomposta, aqueles minerais, aquele carbono, ele vai ser absorvido para ser utilizado, reaproveitado de uma outra maneira, certo? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o carbono, né? Então, o carbono é um elemento que está presente na composição de todas as moléculas orgânicas que são essenciais para os seres vivos, além de alguns compostos inorgânicos. Na atmosfera, o carbono está presente na sua forma de dióxido de carbono, que é o famoso CO2, né? Que também pode ser chamado de gás carbônico, né? Onde nós estamos vendo aqui a sua estrutura, né? Nós temos 2 átomos de oxigênio ligado a um átomo de carbono, formando aí o dióxido de carbono ou gás carbônico, que a gente ouve muito falar, né? E aí que está a questão da interferência, da influência dos seres humanos nesse ciclo do carbono, né? Por quê? Porque quando a gente joga uma grande quantidade de gás carbônico no ambiente, não é legal, né? Então, quando a gente tem essa grande quantidade de gás carbônico jogada no ambiente, não é legal por quê? Porque o gás carbônico é um dos principais gases do efeito estufa, certo? E isso era para acontecer naturalmente, mas com a grande quantidade desse gás sendo emitido por conta da ação dos seres humanos, o que acontece?
nós temos como principal consequência o aquecimento do nosso planeta, o aumento das temperaturas. E aí esse aumento das temperaturas leva ao degelo, ou seja, ao derretimento das calotas polares, aquela água que está lá como reserva nas geleiras, né, está no seu estado sólido, mas com o aumento da temperatura, isso vai derreter. E com isso derretendo, aumenta o nível dos oceanos, aumentando o nível dos oceanos, aquelas cidades que estão na beira desses oceanos podem ser inundadas. Então é uma sequência de problemas que a gente acaba tendo por conta desse desequilíbrio causado pelos seres humanos, certo? Então vamos voltar aí para a nossa cartela para a gente continuar falando do nosso ciclo do carbono, né? Então nós temos os organismos autótrofos ou autotróficos, fotossintetizantes, lembrando que esses organismos são aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento, e eles produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, e aí eles produzem a glicose, certo? Assimilam carbono presente na atmosfera, transformando em matéria orgânica, que é adquirida pelos demais organismos na cadeia alimentar. O processo de decomposição também tem como um de seus produtos o gás carbônico ou dióxido de carbono. Além desses processos biológicos, a ação do homem também é responsável por liberar carbono do ambiente, que é o que eu comentei com vocês, né? E aí nós temos na nossa próxima cartela que o carbono faz parte da composição dos seres vivos e o seu ciclo é influenciado pelas atividades humanas. E a gente consegue ver aqui, ó, quando a gente está falando das atividades humanas, a gente consegue ver, ó, as fábricas, né, aí na imagem, eliminando gases tóxicos que em grande quantidade são aí gases carbônicos, que se não fosse em grande quantidade estava tudo bem, tudo tranquilo. O problema é que em grande quantidade causa desequilíbrio, certo? E para apresentar para vocês mais uma vez esse ciclo, nós temos aqui essa imagem onde nós temos a maneira como esse elemento carbono ele é emitido no ambiente. Então nós temos tanto o dióxido de carbono, gás carbônico, representado aí pelo CO2, como um monóxido de carbono, que é o CO, certo? Esse CO também é muito tóxico e é um gás que a gente não consegue sentir o cheiro, né? Aquele gás que sai do escapamento do carro, certo? Então nós temos aí que são maneiras desse gás ser eliminado. E aqui também, o que é importante a gente frisar aqui, que nesse ciclo, esse ciclo não acontece rápido. Para que a gente tenha a decomposição dos seres vivos, isso é feito ao longo de muitos anos. Tanto que os combustíveis fósseis, que é de onde a gente tira a nossa principal energia, aí, o combustível do carro, da moto, são seres humanos, são seres vivos que morreram há muitos anos atrás, né? A decomposição ao longo de muito tempo, e a gente consegue ver nesse vídeo rápido para vocês. Nós temos aí, ó, essa decomposição dos seres vivos, né? E aí liberando carbono. Então nós temos esse ciclo do carbono representado muito bem aí pela decomposição, pela ingestão, quando o animal come uma planta, nós temos também esse exemplo. E aqui nos oceanos também, né? A emissão de CO2 e também essa decomposição presente aí no fundo dos oceanos. Lembrando que tudo isso leva milhares de anos, certo? Então, nós temos aí o ciclo do carbono, como apresentei para vocês, e agora vamos falar um pouquinho sobre o ciclo do nitrogênio, né? O nitrogênio, que nós vamos falar daqui a pouco, também é um elemento muito importante, mas para que a gente ainda fique aí um pouquinho no carbono, ó, tem a pegada de carbono. Vocês já ouviram falar o que é pegada de carbono? Então nós temos aqui o conceito da pegada de carbono, que nada mais é do que o volume, né? Nós temos aí o volume total dos gases do efeito estufa,
que é representada aí por essa sigla, né, GEE, gerado pelas atividades econômicas e cotidianas do ser humano. A pegada do carbono, gente, nada mais é do que uma ferramenta que as pessoas criaram para tentar sensibilizar os outros quanto ao gasto do carbono. Quanto que você está poluindo o ar? Então, eles fizeram essa pegada do carbono para tentar devolver, limpar aquele uso que você está fazendo, certo? Então, essas atividades econômicas que geram muita emissão de gás carbônico, elas precisam de alguma maneira recompensar o ambiente. E daí surgiu esse termo pegada de carbono. E de que maneira que essa recompensa pode ser feita? Principalmente por meio de reflorestamento, né? Plantar mais árvores é um dos principais meios de recompensa para tentar suprir essa quantidade de gases do efeito estufa que são liberados aí no ambiente, certo? Então, falamos aí sobre carbono e agora vamos falar sobre o ciclo do nitrogênio, né? Então, nós temos aí que o ciclo do nitrogênio começa com a transformação do N2, né? N2 ele está aí na sua forma de gás na atmosfera em outros compostos nitrogenados. Então, nessa imagem a gente consegue observar o nitrogênio em vários compostos, né? Na atmosfera ele é gás, né? Nós temos aí o N2, ele consegue chegar até o solo. E aí nós temos a formação de amônia, nós temos a formação de nitrato. Então, toda essa transformação do nitrogênio nós chamamos de ciclo do nitrogênio, né? E para começar esse ciclo, a gente vai falar aí da fixação. Então, como a gente falou, o nitrogênio ele está na sua forma gasosa, na atmosfera, ele precisa ser fixado, né? Então, responsável pela transformação do nitrogênio em sua forma gasosa é essa etapa que a gente chama de fixação. E quando esse N2 consegue ser fixado, ele vai ser transformado em amônia e também em nitrato, certo? Outra etapa que nós temos aí é a amonificação, né, que é responsável por apenas uma parte da amônia localizada no solo. Por que apenas uma parte? Porque a outra parte tem como origem os processos de decomposição das proteínas e de outros resíduos nitrogenados, né? Então, esses resíduos são presentes na matéria orgânica que está morta e em excremento, né, em fezes. Nós temos também a nitrificação, que é a ação das bactérias nitrificantes do solo que vão transformar a amônia em nitratos. E por fim, nós temos a desnitrificação, que é responsável pela transformação do nitrato, novamente na forma gasosa de nitrogênio, que é o N2, e dessa maneira o nitrogênio ele é devolvido ao meio ambiente, certo? Então, para finalizar, nós temos aqui, ó, essa imagem onde o ciclo do nitrogênio está muito bem representado, né? Percebam que é um ciclo biogeoquímico, porque eu tenho aí seres vivos presentes, lembrando que o nitrogênio está presente nas proteínas, está presente nos ácidos nucleicos, certo? Então, o nitrogênio é um elemento muito importante. Então, no ar, na atmosfera, ele está como na forma de N2, ele precisa ser fixado no solo, então ele tem essa fixação aí no solo feita por essas raízes, né? E aí eu tenho essa transformação desse N2 nesses compostos, que são poucos os seres vivos que conseguem fixar o nitrogênio e por isso que é importante essa ação para que esse ciclo funcione, certo? Então, nós temos aí o ciclo do nitrogênio aparecendo, ó, por etapas, onde essa fixação é feita no
solo, nós temos aí a formação da amônia, nós temos a nitrificação, que é a formação do nitrato, e para que esse nitrato ele volte para a atmosfera, ele só volta na forma de N2, então ele precisa passar por uma desnitrificação. Lembrando que a amônia, que é esse NH3, ele vem tanto da fixação do solo, né, do N2, ou pela decomposição e pelo excremento, e é por isso que nós temos aí esse animal representando aí as fezes sendo absorvidas e essa amônia entrando no solo por essa maneira também, certo? Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado.